Olá a todos, vamos dar início a nossa série de videoaulas do curso de Geometria Plana e nessa videoaula nós iremos dar os primeiros passos, digamos assim, para a construção da nossa disciplina. Então, nessa videoaula nós vamos falar a respeito dos chamados axiomas de incidência. Os axiomas de incidência eles estabelecem, a relação entre o que a gente vai chamar de entes primitivos. Então, antes de enunciar os axiomas de incidência, a gente vai precisar de uma breve introdução sobre alguns conceitos que a gente vai utilizar no nosso curso. Então, para o estudo da geometria, a gente vai estar se baseando no seguinte modelo. É um modelo que já foi comentado naquele vídeo do YouTube a respeito dos aspectos históricos da geometria, né? E é um modelo que, na verdade, toda a matemática ela tá baseada nesse modelo. E a geometria não é diferente. Então, como que funciona mais ou menos esse modelo, né? Então, nesse modelo, a gente tem os chamados elementos primitivos. A gente poderia dizer que esses elementos primitivos são o ponto de partida para a nossa teoria. Então, a gente vai declarar a existência desses elementos primitivos sem se preocupar com uma definição propriamente dita para eles. Em seguida, a gente observa que esses elementos eles devem seguir, devem obedecer certas leis. E essas leis, elas vão ser chamadas de axiomas. Axiomas ou, num linguajar, digamos, mais voltado à geometria, postulados. Então, o que são os axiomas, né? São as afirmações que a gente pode fazer a respeito desses elementos. E essas afirmações a gente também considera como afirmações já verdadeiras, ou seja, os axiomas são afirmações em que a gente não se preocupa com a demonstração desses fatos, ou seja, a gente vai considerar já como uma afirmação verdadeira e a partir daí fazer a construção dos demais itens, né? Em seguida, a gente pode ir também definindo novos conceitos, então a gente vai sempre precisar definir novos objetos dentro da geometria e por isso que a gente precisa das chamadas definições. Em seguida, quando a gente manipula esses axiomas seguindo as regras da lógica matemática, a gente vai obtendo resultados. Esses resultados são os chamados teoremas, as proposições, os corolários, lemas e assim por diante. Tá? Teoremas, em geral, são resultados mais fortes, digamos assim. São resultados mais importantes e que merecem um certo destaque. Resultados que não têm, digamos assim, não que não tenham importância, mas são resultados que a gente obtém sem uma importância no contexto geral do conteúdo, né? Muitas vezes são resultados que a gente simplesmente usa como uma determinada ferramenta. Esses resultados, em geral, a gente enuncia como uma proposição. E os corolários sempre são consequências, né? Consequências ou de proposições ou de teoremas. Então, esse vai ser basicamente o esquema que a gente vai utilizar dentro da disciplina. Então, vamos começar com os chamados elementos primitivos. Os elementos primitivos, na verdade, já são conhecidos de todos. Então, o que a gente vai considerar como elemento primitivo? O ponto, a reta e o plano. Então, esses elementos que a gente chama de primitivo, a gente já considera eles conhecidos. Ou seja, você não vai se preocupar em definir o que é um ponto, a gente não vai definir o que é uma reta e nem um plano. Tá? Apesar de que a gente sempre está considerando,
reta e plano como conjunto de pontos. Então a gente vai ver que mais para frente vai ser necessário você considerar pontos sobre uma reta ou considerar pontos no plano, mas basicamente esses são os três itens, os três elementos primitivos que a gente vai considerar dentro do nosso curso. Antes de prosseguir, também em relação aos axiomas, vamos convencionar algo a respeito da notação. A notação seria a forma como a gente vai nomear os elementos que a gente vai estar trabalhando. Então, por exemplo, os pontos, a gente costuma denotar os pontos com letras latinas maiúsculas. Retas, a gente vai denotar as retas com letras latinas minúsculas. E os planos, eles serão denotados por letras gregas minúsculas. Então a gente costuma padronizar a notação dessa forma. Bom, aí agora sim a gente passa para o enunciado dos chamados axiomas. E o primeiro grupo, né, de axiomas, ele é formado pelos chamados axiomas de incidência. Ou seja, esses axiomas de incidência, eles descrevem como é que os elementos ponto, reta e plano, eles se associam. Então a ideia dos axiomas é trabalhar exatamente com esses elementos, trabalhar, né, inicialmente com esses elementos primitivos. O primeiro axioma, que a gente vai chamar aí de axioma 1.1, é um axioma que na verdade já é conhecido por todos, tá? E como o próprio nome já diz, né, a noção de axioma também, ela tem essa ideia de ser algo que na verdade já vem da nossa intuição. Então por isso que se considera um axioma, se considera algo que você já admite como verdadeiro, baseando-se na experiência da nossa intuição no trabalho aí com a geometria. Então, o axioma 1.1, dados dois pontos distintos no plano, existe uma única reta que contém esses pontos. Então, basicamente, o axioma 1.1 simplesmente está dizendo que por dois pontos distintos, você sempre consegue traçar uma única reta. Uma observação importante desse axioma é em relação à reta ser única. Ou seja, se você tem dois pontos, só tem uma reta que passa por aqueles pontos. Então, isso vai ser importante porque depois, logo em seguida, a gente vai ver um teorema que decorre desse axioma e que, na verdade, usa essa unicidade da reta para a conclusão do teorema. Em seguida, a gente vai para uma primeira definição, que, na verdade, não é bem uma definição, é mais uma questão de notação também, mas dados os dois pontos distintos A e B, então a gente vai denotar a reta determinada por A e B utilizando essa simbologia. Ou seja, a gente vai colocar as letras A e B e em cima uma seta bidirecional, justamente indicando que é a reta que passa pelos pontos A e B. Próximo axioma, axioma 1.2, diz o seguinte: toda reta do plano possui pelo menos dois pontos distintos. Então aqui no axioma 1.2 a gente já tem a seguinte situação: você imagina já uma reta no plano, tá? E o axioma 1.2 diz que nessa reta sempre você pode selecionar dois pontos distintos. Então repara que isso é diferente do primeiro axioma, porque no primeiro axioma você tinha dois pontos, a partir daqueles dois pontos a afirmação era que passava uma única reta. Já aqui você tem uma reta e nessa reta o axioma 1.2 afirma que você pode sempre selecionar ali, você pode obter dois pontos distintos sobre essa reta.
No próximo axioma, axioma 1.3, a gente tem o seguinte: o plano contém pelo menos 3 pontos distintos que não pertencem a uma mesma reta. Então, já o axioma 1.3 já se refere a quando você tem mais de 2 pontos. No caso aqui, você pode ter uma situação em que você tem 3 pontos distintos, tá? Que não pertencem a uma mesma reta. Então, a afirmação aqui no axioma 1.3 é que sempre você consegue obter, existe pelo menos 3 pontos distintos que não pertencem a uma mesma reta. Ok? Bom, então esses são os chamados axiomas de incidência. Então, a partir desses axiomas é que a gente tem, por exemplo, a gente pode fazer algumas afirmações e também começar a construir outras definições. Então, por exemplo, uma definição que a gente vai utilizar é a seguinte: dizemos que um conjunto de pontos é colinear, né, ou que estão alinhados, se todos os pontos estão contidos em uma mesma reta. Então, pontos colineares são aqueles que estão em uma mesma reta. Caso contrário, ou seja, no caso em que os pontos não estão contidos em uma reta, dizemos que esses pontos são simplesmente não colineares ou não alinhados. Ok?